Segundo o levantamento feito pelo jornal Gazeta do Povo, nos últimos meses, o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões que barram uma série de medidas implementadas por governadores estaduais alinhados à direita aqui no Brasil. Meus queridos, segundo o levantamento feito pelo jornal Gazeta do Povo, nos últimos meses, o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões que barram uma série de medidas implementadas por governadores estaduais alinhados à direita aqui no Brasil. As determinações judiciais têm impactado áreas como segurança pública, meio ambiente e educação, revertendo políticas que tinham sido legitimadas por voto popular. Um dos casos é o julgamento da chamada ADPF, Ação de Declaração de Descumprimento de Preceito Fundamental das Favelas, com o STF impondo restrições às operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro, que contrariam a postura do governador Cláudio Castro. Já em São Paulo, o MSTF influenciou na questão das câmeras corporais em policiais, e só em São Paulo. Minas Gerais e Mato Grosso, por exemplo, foram outros estados que tiveram medidas derrubadas pelo STF. Ou seja, tudo agora vai ter que ser caudilho do STF no Brasil? Nós temos aí duas questões, né? Primeiro que são as pautas que interessam a esse governo Lula / STF estão sendo derrubadas e obviamente são os governadores mais à direita, né, que implementam essas medidas, como por exemplo a questão das câmeras aí dos policiais. De outro lado, também são presidenciáveis. Né? Esses governadores também são presidenciáveis. Então, tudo está sendo alinhavado, tudo está sendo pensado estrategicamente, tentando fechar todos os lados, com vistas a 2026, que é para poder permanecer no poder esse grupo que aí está. Eu não estou dizendo que é o mesmo presidente da República, mas o grupo, porque na minha avaliação o presidente da República hoje, ele era um mal necessário para que esse grupo permanecesse no poder. Não que seja ele, ou o PT exatamente, essa força, mas é um status quo, né? O sistema que é muito mais amplo e que pretende se permanecer no poder para continuar fazendo o que está fazendo aí, essas questões todas de corrupção, de desvio, de desmandos, de abuso de autoridade, para manter o poder não tem nada de perpetuação disso no Brasil. no poder. Ninguém Projeto de perpetuação no poder. Não tem nada disso no Brasil. Opa, Bibi, como você sempre diz, o Pacto Federativo aqui é uma piada, a reforma tributária só vai concentrar mais recursos na União, né? E que inveja dos Estados Unidos, que tem 50 estados de fato autônomos para tomar decisões. E grande parte dessas decisões são tomadas em ações movidas pelo PSOL, o partido sem votos que vai tudo para o tapetão e ganha tudo no tapetão. Como vocês até noticiaram essa semana, o STF deu 9 de 10 decisões favoráveis ao governo Lula. Agora derruba as do governo de direita. Essa da Câmara é a mais simbólica. São Paulo, que é o estado proporcionalmente menos violento, o Barroso determinou câmeras, veio aqui até ver o sistema de câmeras, como que é e tal. E lá na Bahia, que tem menos da metade da população, é mais que o dobro de mortes por policiais em confrontos, né, que eles sempre falam letalidade policial, eu não gosto desse termo, achei errado. Aí não tem câmera, os pessoal não ajuizou ação nenhuma, são poucas matérias na mídia, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, se eles estimam que 30% do território da cidade é do crime organizado, é que na verdade deve ser 50%. É 70%. O Estado é 70%. O narcotráfico controla territorialmente 70% do Estado. Eles não podem usar drones, não podem usar nada, né? E se fizer operação, tem que comunicar 20 órgãos para ir lá fazer a operação. Lembrando que na mesma linha de raciocínio da questão do visto americano lá, que por ser um país que tem uma desigualdade territorial muito grande, e aí o Nordeste é que é mais punido, digamos assim, né, com a diminuição do turismo, ao contrário, quando a gente tem uma concentração maior do financeiro nas mãos da União, com a reforma tributária, conforme o Arthur falou aqui, quem é mais penalizado, aí já é o Estado de São Paulo.
né, que é quem gera a riqueza até no país. Essa discussão do número de deputados, eles falam, alguns estados vão perder, outros vão ganhar. Quem vai continuar perdendo é São Paulo, porque São tem um Paulo. teto de 70. Era para ter Exato. mais de 90 deputados aqui de São Paulo. E senadores também, apesar que o senador ele representa o Estado, né? Mas, assim, então não é a população, mas também é complicado, porque o Estado de São Paulo, ele que gera, acho que 70% do mesmo PIB, número de 30% senadores do PIB. que o Amapá. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido ter senador no Brasil. É isso, esse que é o É, porque negócio. o senador lance aqui representa no o Brasil não faz Estado. sentido ter senador. Não, faz sentido. O problema é a maneira como está configurado e os poderes que são dados para cada um. Por exemplo, quando você pega e vê aquelas atribuições que são do Senado, você descobre que o Senado é uma Câmara dos Deputados de luxo. Por quê? Porque ele faz a mesma coisa que a Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, é possível você ter o absurdo... O Senado só encarece o projeto. Exatamente, mas é possível você ter um absurdo, por exemplo, de entrar com um projeto de lei na Câmara dos Deputados que o Senado entra com o mesmo projeto de lei com outro nome. Aí o que vai acontecer? Os dois vão se barrar, porque vai ter que aprovar num para ir para o outro, eles vão ficar uma guerra e uma luta para saber, afinal de contas, por que não encerra um e vai só pelo outro. Então o problema é o Senado fazer a mesma coisa que a Câmara dos Deputados. O Senado, por exemplo, poderia ser uma corte superior, uma corte que realmente apenas analisa aquilo que é votado e apresentado pela Câmara dos Deputados, que representa o povo, para verificar... Eles representam o povo? Deveria, pelo menos teoricamente, para verificar se aquilo que foi feito pela Câmara dos Deputados está afetando de uma maneira correta e adequada a todos os estados da federação. Ou seja, tem sentido o Senado. O problema é a maneira como é feita a eleição do senador, a forma como é dado o poder para ele, quais são as atribuições. Isso é que é o problema que é dado para o Senado, que ele é uma Câmara dos Deputados de luxo. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu participei de um debate, estava cá aquela ministra do Supremo Tribunal Federal, aquela gaúcha, A Ellen Grace. A Ellen Grace, estava o ex-ministro da Justiça do Fernando Henrique, e estava um outro cientista político. E uma das propostas que a gente colocava, por exemplo, é acabar com essa esculhambação desse sistema eleitoral. Nós faríamos uma eleição por distritos, como deveria ser, e na Câmara dos Deputados, uma vez eleito os deputados da Câmara, você faria uma segunda eleição para escolher aqueles que iriam para a Corte Revisora. Seria o Senado. E o quê? Você reduziria em 81 o número de porcarias, ao invés de ser 594, ficariam 513 ou o que fosse, e você daria para o Senado o papel de, a partir de agora, você que foi escolhido pelo povo também será escolhido pelos representantes do povo para ser o revisor. A ideia original do Senado era essa, né? Uma Deveria Câmara ser superior, isso, né? porque o Brasil é muito grande, e aí você precisa dar, sim, um equilíbrio para que todos tenham a mesma representação. O que é inadequado, se você não olha a bandeira como está, é você ter um estado como Acre, que tem 8 deputados, e um estado como São Paulo, que tem 71. O problema é que o Acre não cabe no bairro de Santo Amaro. Aí isso é que é desproporção, entendeu? É a questão da Câmara dos Não Deputados. cabe, não. Ele é menor. Ele é menor. O bairro de Santo Amaro é que não cabe no Acre. Não, o bairro, exatamente. Ou seja, aquilo que tem de população é menor do que tem no bairro de Santa Amaro, em São Paulo. Aí você olha e diz assim, mas por que eles têm 8? Isso retoma São o período Paulo de não cabe em 64. Portugal. A cidade, São né? Paulo, a cidade de cidade. São Paulo não cabe em Portugal. São Paulo é maior do que a Áustria. A Áustria tem há décadas que está com 8 milhões de habitantes. São Paulo tem 12. Aí você vê, essa que é a desproporção. Bem, por que eu falo isso? Porque, queira ou não queira, a gente precisa, sim, de uma Câmara Revisora. Mas de uma Câmara Revisora. E o Senado não é. Esse que é o problema. Você tem gente medíocre lá, por exemplo, a suplência do Senado. Tem coisa mais absurda que o suplente ser um cara que é escolhido a dedo pelo cara que está disputando o Senado. Aí o que ele faz? Aqui no Sul, tudo bem, tem negociação, que já está errado. Mas como é que o cara faz no Nordeste? Quem é o coronel que vai colocar como suplente um outro coronel amigo dele? Ele é eleito, o coronel vai lá e dá-lhe um tiro na cabeça. O que o cara faz como suplente? Vai o meu motorista, vai o meu jardineiro. Durante muito tempo ficou sendo assim. Aí, por um azar do país, aquele cara sofreu um acidente de verdade e morria. Assumia um cara que chegava lá e disse, o que eu estou fazendo aqui? A gente pode citar dezenas de caras que nós vimos acontecer isso no Senado. Ou seja, é o sistema. Aí é que está o detalhe. Como poderia resolver isso também? Errado, não dá. Se nós fizéssemos um pacto federativo de verdade. Tem que fazer igual aquela novela. Lembra aquela novela dos anos 79, eu acho, esqueci o nome da novela. Que a novela estava tão ruim,
É verdade, tava tão ruim a novela que teve uma enchente e morreu todo mundo. Eu não lembro o nome da novela. Mas é verdade, professor, o senhor que é noveleiro. Que novela que foi essa? Peraí, vamos colocar aqui. Vamos perguntar, vamos trazer para a bancada o chat GPT. Né? Vamos perguntar para o chat GPT. Tu vai perguntar, já que ele não sabe aqui. Pergunta. Quer ver como é que os Estados Unidos resolvem isso? Oi, seu chat GPT, tudo bem? Eu queria saber qual é a novela brasileira que ela terminou com uma enchente que matou todos os personagens para começar tudo de novo. Olá, a novela que terminou com uma enchente que matou todos os personagens para recomeçar é O Fim do Mundo, exibida pela Globo em 1900. Não é essa, filho. O chat GPT tá pior que eu. O chat GPT, qual é a novela que estava indo ruim de audiência e o autor matou todos os personagens? Que não é O Fim do Mundo. Olha lá. Tá difícil, hein? Tá pensando. Tá difícil esse chat GPT, hein? Fala, chat. Chat do PT. Ih, ó. Silenciou. Mas vamos lá. Mas vai lá, sabe como é que professor. nos Estados Unidos resolvem isso? Lá tem uma federação de verdade. Os estados têm senado. Tem senados estaduais. Eles têm os senados estaduais. Então essas porcarias são resolvidas na Câmara Revisora, que é o Senado Estadual, ele é uma Câmara Revisora. Ele funciona apenas para ser uma revisora, já que eles não têm por que produzir equilíbrio nos distritos, nos condados, não precisa disso. Então ele vai para ser apenas uma Câmara Revisora. Esse seria um modelo legal. Não tô querendo polemizar nem brigar, mas sabe por quê? Porque o problema, às vezes, é a maneira como você viu a construção de um sistema político no Brasil que foi feito para dar errado. Isso é que é o assustador. Eu nunca vi uma porcaria tão mal feita quanto essa. Pô, veio quando a Ana falou a respeito da coalizão que foi feita pelo governo do PT. O problema maior não é nem ter feito uma coalizão, porque eles não fizeram coalizão, eles fizeram uma coligação. Numa hora que ele faz uma coligação, junta diferente, que ninguém renuncia a nada, e todo ato do governo tem que ser negociado. O cara diz, olha, para eu continuar, você vai ter que me dar isso. Então você não tem governabilidade. Isso do Senado. Não era enchente, não. Foi terremoto. Foi um terremoto. A novela acabou. Então, obrigado, Alemão, por mandar. Novela de 67, escrita por Emiliano Queiroz, Anastácia, A Mulher Sem Destino. Era o nome da novela, tá? A novela naufragou, ele fez um terremoto, matou todo mundo, e aí chamaram a Janete Claire para Aí nós escrever. estamos perdidos, que no Brasil não tem terremoto, então sem esperança aí. Exatamente. Anastácia, A Mulher Sem Destino. Mas era sobre o Brasil ou sobre a Rússia? Não, é novela Aí fez um brasileira. terremoto pra acabar. A não- protagonista não era sei. uma moça pobre que descobria ser filha do czar russo, olha só, e se refugiava em uma ilha vulcânica. Que Mas merda que enredo também. também. Porque pelo terremoto amor no de Brasil. Deus. O cara chutou muito pau da barraca, né? Pô. Pois é, diz que a Pois é, mas não tem que Anastácia ter terremoto lá em confundiu Brasília, o não. público. Ela confundiu o público, a Anastácia. Que E Anastácia aí é ficou só a tia filha. Anastácia do Sítio do Anastácia é a Pica-Pau filha E Amarelo. agora foi Russos. censurado pela cultura woke. Que se O que? supõe. A tia O Anastácia? sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, mas faz tempo já. Monteiro Lobato foi Coitado, cancelado. coitado do Monteiro Aliás, eu falo do Lobato. cancelamento do Monteiro Lobato, né? Porque você veja, o pai do folclore brasileiro conseguiu ser suplantado por uma conterrânea que mostrou que o brasileiro é o folclore. A grávida de Taubaté. Para quem não sabe, o Monteiro Lobato era de Taubaté. Não é, meus queridos? São... Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.